Seja bem-vindo à nossa disciplina Identidade e Linguagem em Educação à Distância. Eu sou o professor Luciano Nobre, graduado em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, especialização em Docência e Tutoria em Educação à Distância, mestre em Educação e doutorando em Educação pela Universidade Tiradentes. A nossa disciplina Identidade e Linguagem em Educação à Distância tem um objetivo que é proporcionar o desenvolvimento de conceitos teóricos e práticos sobre a educação à distância, incentivando a interação e a mediação pedagógica. Quando falamos sobre identidade e linguagem, Kaumanen caracteriza a identidade como a formação da personalidade de cada indivíduo. E o que é a linguagem? A linguagem são símbolos utilizados no processo da comunicação. A nossa disciplina, Identidade e Linguagem, está relacionada a vários elementos. Nós vamos perceber que o processo de ensinar e aprender na educação à distância está direcionada a esses elementos. Esses elementos, nós vamos ver um slide para que nós possamos entender toda essa concepção. A autonomia. O que é a autonomia? A autonomia, Peters, 2001, a Podhack, salienta que, na década de 1970, a definição de estudante autônomo era aquele que estava em condições de decidir por iniciativa própria sobre seu aprendizado. São autônomos quando conseguem reconhecer suas necessidades de estudo, formulam objetivos de aprendizagem e planejam estratégias de estudo e selecionam materiais didáticos. Vimos essa concepção sobre autonomia. Falamos sobre autonomia e vamos perceber que a autonomia é uma característica muito importante para que o estudante possa gerenciar o seu próprio estudo e, ao mesmo tempo, deseje trabalhar de forma cooperativa com a construção do conhecimento que é desenvolvido na educação à distância. Peter fala sobre autonomia, que a autonomia implica em construir ou transformar estruturas cognitivas ou refletir simultaneamente sobre todo esse processo. Vamos perceber que a autonomia tem uma postura no processo de ensino-aprendizagem. Qual é essa postura? Participar efetivamente das atividades desenvolvidas em ambientes virtuais, como fóruns, salas de bate-papo, realização de atividades online e administrar o tempo e as atividades cotidianas, com vistas a dar conta das interações e conseguir um relacionamento mais intenso com os colegas, tutores e professores. Aí nós vimos dessa concepção sobre a postura, participar das atividades do ambiente virtual de aprendizagem, analisar a questão do tempo, cuidado com o tempo, são elementos importantes para que a educação à distância seja desenvolvida. Vimos conceitos de autonomia e vamos falar agora sobre conhecimento crítico. O que é o conhecimento crítico, né? A criticidade é se utilizar da espontaneidade, da visão holística e da vazão, loucura de ideias, que lapidadas podem se tornar grandes e cúmplices e aliadas de nosso desenvolvimento. O período mais crítico e rico de nossas vidas acontece entre 4 e 5 anos de idade. Com a idade ficamos com medo de sermos audaciosos, adotamos conceitos antigos, alterando apenas os termos e não gerando novos conceitos. Aí nós vimos na realidade essa concepção sobre o conhecimento crítico, a importância do conhecimento crítico na construção do conhecimento. É um ponto essencial, é um ponto fundamental para que nós possamos compreender a educação à distância. Afetividade. O que é afetividade? Vygotsky deixa bem claro que a afetividade está direcionada para a interação social. A interação social é imprescindível na construção do conhecimento humano. A primeira base para uma comunicação dialógica afetiva é a habilidade de conviver com as diferenças, ou seja, vamos valorizar as diferenças no processo educacional. Foi uma satisfação estar com vocês
com você durante essa aula e vamos continuar em outras aulas. Obrigado.